Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Todas as semanas estamos reunidos para estudar um tema da Palavra de Deus e nessa temporada, o livro do profeta Daniel. Você que está nos assistindo em casa, se você desejar receber um guia de estudo com todos os 16 temas que estamos gravando aqui, basta ligar para o nosso telefone ou acessar o nosso site, fazer o seu pedido e através dos correios gratuitamente esse guia de estudo vai chegar à tua casa. Eu quero aproveitar para dizer que nós temos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para estudar um tema da Palavra de Deus. E o tema que hoje nós vamos estudar é um dos temas mais lindos da Palavra de Deus. Nós vamos estudar o maior período profético que a Bíblia registra, 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, é o maior período profético da Bíblia. E nós vamos estudar esta semana e também na semana que vem. Então, o tema de Daniel 8,14, nós vamos dividi-lo em duas partes. Esta semana estudaremos a primeira parte e na semana que vem voltaremos para a segunda parte deste mesmo tema. Por isso, pegue a sua Bíblia, abra em Daniel capítulo 8 e vamos dar sequência ao estudo que já estamos fazendo, porque na semana passada nós começamos a estudar Daniel 8 e já vimos os dois animais. Estão lembrados? Quais eram esses dois animais? Carneiro e o bode. Vimos já esses dois animais que representam quais impérios? Medo-Pérsia e Grécia. Então, nós temos que dar continuidade ao estudo de Daniel, capítulo 8. Antes também vamos conhecer mais uma de nossos convidados um pouquinho mais, é a Renata. Renata, fala para nós um pouquinho sobre você, sobre a sua família. Pastor, eu sou de São Paulo mesmo, capital. E atualmente eu não estou trabalhando, né? Só cuido da minha pequena. Faço faculdade de ciência da computação. Minha família também é aqui de São Paulo. E mandar um beijo para eles, meus pais, e pro meu irmão também. Fiquei sabendo aqui que ele vai ser pai. Olha, que boa notícia. Então, mandar um beijão para ele e pro meu novo sobrinho. Isso aí, pastor. Então tá jóia. E esse rapaz do seu lado simpático, quem é? É meu marido. Ah, seu marido, né? Que bom que você falou nele também, né? É o Everton. O Everton. Muito bom ter Renata e o Everton com a gente. E como é que chama a filha de vocês? Samira. Samira, que está por aí aos cuidados do Davi, né? Isso mesmo. Espero que o Davi não esteja beliscando ela, nem maltratando ela, né? Davi está despertando nele o instinto de pai. Daqui a pouco vai querer ser pai também. Davi é o nosso produtor do programa Bíblia Fácil e ele está por aí acompanhando o programa. Bom, você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Agora, antes de abri-la, nós temos um hábito aqui. Qual é esse hábito? Orar. Então, vamos orar a Deus e buscar a bênção dele. Pai Celeste, graças te damos pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito abra nossa mente e nosso coração a compreendermos esse tema tão especial da Tua Palavra. Ao abrirmos Daniel capítulo 8, que o céu abra para nós essas maravilhas ali reveladas e que nós experimentemos a alegria da salvação em Cristo, a alegria de termos um sumo sacerdote no santuário celestial e sabermos que em breve Ele voltará para buscar a todos nós. Em Cristo nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Pois bem, nós vimos na semana passada, dentro já do capítulo 8 de Daniel, a visão de um carneiro e de um bode. E nós aprendemos de que o carneiro representava o Império Medo-Persa e de que o bode peludo representava o rei da Grécia. Nós aprendemos também que do Império Grego, desse bode, Daniel disse de que esse bode se engrandeceu e quando ele estava no auge do seu poder e da sua força, o grande chifre foi quebrado. E quem é esse grande chifre da profecia? Alexandre. Alexandre é o grande chifre. Quando o Alexandre morre, depois de 13 anos apenas, desde a sua coroação, até tornar-se líder do mundo, ele morre aos 33 anos, em 323 a.C. O que acontece agora segundo a profecia? Seu reino é dividido. O reino é dividido entre quantos generais? 4 generais. Como eles se chamavam? Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco.
esses 4 generais dividiram o reino grego e também enfraqueceram. Mas a profecia diz de que depois desses 4 reis, depois desses 4 chifres, apareceria um chifre pequeno. Estão lembrados? De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E já estudamos sobre o chifre pequeno e nós já identificamos esse chifre como sendo Roma, em suas 2 fases, Roma pagã e Roma imperial, ou papal. Roma imperial e Roma papal. E nós já aprendemos também de que esse mesmo chifre pequeno de Daniel é o mesmo poder de Apocalipse 13, porque nós já vimos a relação que há entre os dois. A profecia continuou e falou do chifre pequeno, que ele se engrandeceria até o príncipe do exército e iria tirar dele o sacrifício diário e o lugar do seu santuário, seria deitado abaixo. O exército lhe seria entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E esse chifre pequeno deitaria a verdade por terra e o que ele fez iria o quê? Prosperar. Nós aprendemos aqui de que desde o Império Romano, depois do sistema papal, a verdade de Deus foi deitada por terra. Uma falsa cópia foi feita do santuário. Blasfêmias começaram a ser cometidas, como por exemplo a pretensão de perdoar pecados e assumir a posição de Deus. Nessa situação caótica, em que o chifre pequeno está pisando na verdade e está prosperando, um dos anciãos toma a palavra e, preocupado com essa situação, ele faz uma pergunta. Olha o que escreveu Daniel. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando? E esse santuário aqui está sendo pisado, e esse exército aqui é o exército celestial e também os santos na terra. Até quando o povo de Deus vai sofrer? Até quando a mentira vai triunfar? Até quando vão deixar o chifre pequeno fazer o que ele bem quer? E então vem o texto central do livro do profeta Daniel. Daniel 8,14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até quando o chifre pequeno fará o que bem entende? Até quando o povo de Deus vai ser perseguido? Até quando a lei de Deus vai ser pisada? Até quando o mal vai triunfar? E a resposta do céu é: até que se passem 2.300 tardes e manhãs. Agora acompanhe comigo o raciocínio do capítulo 8. O santuário estava sendo pisado e o santuário seria purificado, até a purificação dele, no final das 2.300 tardes e manhãs. Mas no santuário nós tínhamos 2 tipos de sacrifício. O sacrifício diário, que acontecia no pátio e depois ia para o lugar santo, onde o santuário era contaminado, e também tínhamos o sacrifício anual, que era oficializado no lugar santíssimo, que era o segundo compartimento do santuário, no dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês. Estas coisas Daniel entendia. Então Daniel queria saber de que purificação estava sendo falada. Essa purificação do santuário, a que se referia? Um outro detalhe. Olha o que Daniel escreveu terminando o capítulo 8. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito o quê? O anjo disse para Daniel: a visão das tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs, é verdadeira, mas ela se refere a dias muito distantes, Daniel. E o próximo verso diz assim:
eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo há alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia o quê? Quem entendesse. Mas espera aí, não havia quem entendesse? Daniel não havia já entendido de que o carneiro era a Medopérsia e o bode peludo era a Grécia? O anjo não disse isso para ele aí no capítulo 8? Mas o que é que Daniel não havia entendido? A visão das 2.300 tardes e manhãs. Então, da visão do capítulo 8, ele entendeu quem era o carneiro, quem era o bode, que o chifre pequeno iria se levantar. Agora, o que ele não entendeu é a que se referia a visão das 2.300 tardes e manhãs, que não era para os seus dias. O anjo disse, é para dias muito distantes. Ele não entendeu essa parte. E quando Daniel não entendeu, o que ele fez? A Bíblia diz de que Daniel foi orar e estudar as profecias em busca de respostas. Agora olha para a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 9, versículo 2. Olha aí, Daniel 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros de que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quantos anos? 70 anos. Verso 3. Voltei-me o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E a partir do verso 4 até o 19, Daniel faz uma oração. Daniel está pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pelos pecados do povo, e Daniel está orando para que o Senhor cumpra a sua promessa. Qual promessa? De que o cativeiro iria durar apenas 70 anos. Daniel olhou na profecia de Jeremias, e nós lemos com vocês aqui algumas semanas atrás, Jeremias 25, 11 e 12, aonde disse de que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel leu o profeta Jeremias, descobriu que era 70 anos, e ele começou agora a questionar a Deus. O Senhor não falou que seriam 70 anos? Os 70 anos estão se cumprindo. Então cumpra a tua promessa, Senhor. Liberta o teu povo. Olha aqui no capítulo 9, particularmente para o versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário, o quê? Assolado. Faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Deus, o teu santuário está lá em Jerusalém, assolado, destruído. Nabucodonosor o destruiu. O teu santuário está destruído, mas o Senhor prometeu que ele seria restaurado. Nós estamos em cativeiro, o Senhor prometeu que seriam 70 anos. Agora cumpra a tua promessa. E Daniel começou a orar para que Deus cumprisse a sua promessa. Interessante que quando Daniel se pôs a orar, estudar a Bíblia e orar, que lição ele está nos dando? Nos momentos de crise, qual é a sua atitude? O que você faz quando a crise chega? O que Daniel fazia? Daniel foi ler a Bíblia, Daniel foi orar. Esta deveria ser a nossa atitude. Quando os problemas chegam, quando as dificuldades chegam, nós deveríamos recorrer a Deus através da oração, através do estudo da palavra. Agora, por que Daniel estava orando, pedindo que Deus restaurasse o santuário? Eu vou dar a palavra aqui, Aparecida. Pastor, o que significa pano de saco e cinza? O que ele fazia em relação a isso? Eles tiravam as vestes costumeiras que eles usavam e colocavam ali panos de saco e cinza. Era um tecido muito simples. E eles se vestiam com aquilo em atitude de humilhação.
Era como que tirar sua roupa costumeira e colocar apenas um cobertor sobre o seu corpo, em ato de contrição. Agora, por que Daniel estava orando para Deus restaurar o santuário e a cidade que estava em ruínas? Porque Daniel não havia entendido a profecia. Ele não havia entendido de que se tratava a purificação do santuário no final dos 2.300 anos. Ele pensava de que seria a restauração de Jerusalém. Ele estava buscando respostas. E enquanto ele orava e buscava respostas, o que é que aconteceu? O anjo Gabriel foi enviado até Daniel para explicar a visão. E olha Daniel 9, verso 21. Falava eu ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão do princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Versículo 22, ele queria instruir-me e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende o quê? A visão. Quando Daniel começou a orar, Deus deu uma ordem no céu e enviou o anjo Gabriel para vir até ele e explicar a visão que ele não havia entendido do capítulo 8. O que ele não havia entendido do capítulo 8? As 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Porque o resto ele havia entendido. O anjo disse claramente quem era o carneiro, quem era o bode, falou do chifre pequeno, da ação deste, até quando duraria a sua ação. Mas ele não entendeu as 2.300 tardes e manhãs. E agora o anjo volta para explicar justamente essa visão. Kenny? Essas 2.300 tardes são literais ou simbólicas? Em profecia, cada dia equivale a um ano simbólico. E aqui, nesse aspecto profético, 2.300 tardes e manhãs são simbólicas. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, o que diz lá quando Deus criou o mundo? Houve tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia, tarde e manhã, o terceiro dia. Como que a Bíblia chama o dia? Tarde e manhã. Por que tarde e manhã? Porque o dia, biblicamente, primeiro vem as 12 horas escuras e depois as 12 horas claras. Por isso Gênesis 1 fala tarde e manhã. Ou seja, quando o sol se põe, nós começamos um novo dia. Vamos pensar que hoje seja domingo. Quando o sol se pôs, domingo à noite, como nós chamamos, biblicamente já é segunda noite. Por quê? Porque quando o sol se pôs, começou um novo dia. Então, a noite de domingo, biblicamente, é noite de segunda. E quando for no pôr do sol da segunda, termina a segunda e já começa a terça. Então, a expressão tarde e manhã é uma expressão bíblica para dizer um dia. Então, são 2.300 dias. Mas, em linguagem profética, segundo Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, cada dia em profecia representa um ano literal. Então, nós temos 2.300 anos. Quando se passassem 2.300 anos, o santuário seria purificado. E a purificação do santuário tem a ver com um desfecho, tem a ver com o fim da obra do anticristo. Pois bem, o anjo começou a explicar para Daniel a visão. E ele então começou a falar da profecia das 70 semanas. Agora veja aí Daniel 9, verso 24. O anjo disse assim para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade,
para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e para ungir o Santo dos Santos. O anjo Gabriel disse para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Eu queria que você entendesse que a palavra determinadas, no original hebraico, ela significa literalmente 70 semanas estão separadas, cortadas para o teu povo. Se Gabriel veio explicar a profecia dos 2.300 anos, e ele está dizendo que 70 semanas estavam sendo cortadas para o povo de Daniel, esse período de tempo está sendo cortado da onde? Dos 2.300 anos. Isso quer dizer que o anjo, ele dividiu a profecia. 2.300 é o período completo. Agora, destes 2.300, 70 semanas estão separadas, cortadas para o povo judeu, para o teu povo, o povo judeu, para que vocês façam 6 coisas. Em síntese, estas 6 coisas implicavam no verdadeiro arrependimento e da volta da nação de Israel para o seu Deus. Caso eles não fizessem, o povo de Israel seria rejeitado como nação escolhida. Então, o que Daniel entendeu é que a profecia das 70 semanas faziam parte da grande profecia dos 2.300 anos. Hoje, nós vamos nos deter na profecia das 70 semanas. Hoje, nós vamos viajar 490 anos. E na semana que vem, nós vamos terminar a viagem e compreender o período maior de 2.300 anos. Ok? Então vamos entender. Daniel não havia entendido a profecia das 2.300 tardes e manhãs e Deus enviou Gabriel em resposta à sua oração para explicar a profecia. Quando Gabriel chegou, ele disse para Daniel: Daniel, 70 semanas deste período estão separadas para o povo judeu, que é o teu povo. Se você pegar 70 semanas, cada semana tem 7 dias, e multiplicar por 70, você vai ter 490 anos. Esses 490 anos foi um período dado apenas para os judeus, para que eles finalmente se arrependessem. E essas 70 semanas, destinadas ao povo judeu, fazem parte da profecia maior que apontava para a purificação do santuário no final dos 2.300 anos. Está claro até aqui? Estamos acompanhando? E você em casa? Está entendendo essa profecia? A maior profecia da Bíblia? Nós vamos para um breve intervalo e quando voltarmos, nós vamos detalhar passo a passo a profecia das 70 semanas. Eu espero você no retorno. Pois bem, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Hoje estudando Daniel capítulo 8, a maior profecia da Bíblia. A profecia que envolve o maior período de tempo, 2.300 anos da história humana. E destes 2.300 anos, 70 semanas ou 490 anos estavam destinados ao povo judeu. E em resposta à oração de Daniel, o céu enviou Gabriel. E esse poderoso anjo do céu veio à terra para dar a conhecer a Daniel esta profecia. Quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, como já vimos aqui, o que é que iria acontecer nessa data aqui? A purificação do santuário, o santuário purificado.
E a purificação do santuário está intimamente relacionada com a obra do anticristo. Porque tudo que estava sendo feito pelo anticristo duraria até que se passassem 2.300 tardes e manhãs e o santuário fosse purificado. Sim, minha amiga. Pastor, então estas 70 semanas já é fato consumado, já passaram? Já passaram, vamos ver agora. Porque eu aprendi até hoje que nós estamos vivendo a última semana. Das 70? É. Bom, os dispensacionalistas pensam assim, de que nós já vivemos 69 semanas e falta a última, a 70ª. Será que os dispensacionalistas estão corretos? Será que essa semana de Daniel está no passado ou está no futuro? Você que está me assistindo em casa, você crê que haverá uma 70ª semana no futuro? Que nós teremos ainda a vinda do anticristo, uma tribulação de 3 anos e meio, um arrebatamento secreto da igreja? É nisso que você crê? Então, deixe que a Bíblia responda a nossa pergunta. A pergunta da Quênia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Para que eu saiba, preste atenção aqui no detalhe. Está prestando atenção? Para que eu saiba quando o santuário seria purificado, eu só preciso de uma informação. Qual é? Qual é a informação que eu preciso para descobrir essa data quando o santuário será purificado e o anticristo será tratado como ele merece? Não é essa a resposta que eu espero de vocês? Para que eu saiba a data final, o que eu preciso saber? Hã? Exatamente, eu só preciso saber o quê? Quando começa. Porque se eu sei a data inicial, o que eu faço agora? Eu somo 2.300 anos e vou chegar a que data? Da purificação do santuário. Para que eu saiba quando o santuário será purificado e quando terão lugar os eventos que Daniel descreveu em relação ao chifre pequeno, eu só preciso de uma única informação. Quando é que começa esse período? Porque se eu souber quando começa, basta fazer uma adição de 2.300 anos. Não é simples a profecia? Pastor Alexandre. Pastor, dentro da visão dispensacionalista, que eles pregam e acreditam assim, eles atribuem esses 2.300 tardes e manhãs como que no calendário judaico, sendo uma tarde, amanhã e um dia, fazendo então com que isso chegue a 1.150 anos. Esses 1.150 anos, na interpretação dispensacionalista, calcula-se que seria 3 anos e meio, dando assim aquele período que vem da grande tribulação, da tribulação, aquele período todo ali, sendo que 3 anos e meio para o arrebatamento secreto da igreja, posteriormente vindo o fechamento da última semana, né, que é acreditada sendo os últimos 3 anos e meio, que seria o levantamento do anticristo, quando findaria tudo ali na segunda volta de Jesus, conforme é pregado assim, que é aquela volta de Jesus, onde todo olho verá, aquele colocar os pés na terra, voltando assim com a sua igreja. Faz sentido isso? Deixa eu te perguntar se faz sentido dizer que 2.300 tardes e manhãs são 1.150 dias. Abra sua Bíblia em Gênesis 1 e leia comigo o seguinte. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz, Gênesis 1, 3, e houve luz. Verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noites. Houve tarde e manhã o quê? Primeiro dia. Vá para o versículo agora 13. Houve tarde e manhã o quê? Terceiro dia. Vá para o versículo 19. Houve tarde e manhã o quê? Vá para o versículo 23. Houve tarde e manhã o quê? Quinto dia. Vá para o versículo 31. Houve tarde e manhã o quê? Sexto dia. Escuta, Deus criou o mundo em 3 dias e meio ou em 7 dias? 7 dias. Então não faz sentido. É simples assim.
Se esse período de 2.300 tardes de manhã significa metade, porque uma tarde de manhã são 12 horas, então Deus criou o mundo em 3 dias e meio. E foi em 7, porque a mesma expressão aparece aqui, tarde e manhã. Então vamos deixar o erro de lado e aprender a verdade. E qual é a verdade? Se eu sei qual é a data, eu sei qual é a data final. Então vamos agora para a profecia das 70 semanas. O livro de Daniel 7:25, ele me dá a data. Você está entendendo? Eu não preciso ir longe. Olha para Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos... Qual foi o evento que o anjo disse para Daniel? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para quê? Restaurar e edificar. Agora nós temos um problema. E qual é o problema? A história registra 3 decretos. O primeiro foi assinado por Ciro, logo depois que ele derrotou a Babilônia. O segundo foi assinado por Dario, que foi uma confirmação do primeiro decreto. E o terceiro foi assinado por Artaxerxes. Qual dos 3 decretos eu vou tomar como base? É muito simples. Eu vou tomar o de Artaxerxes. Por que eu vou tomar o de Artaxerxes? Porque o decreto de Ciro foi autorização para que o povo voltasse para Jerusalém. O decreto de Dario foi uma confirmação do decreto de Ciro. Mas o decreto de Artaxerxes, promulgado em 457 a.C., ele tinha uma diferença. Além dele ser cumulativo com os 2 anteriores, ele fez previsões para a restauração da completa autoridade civil, judicial e religiosa de Jerusalém, dos judeus em Jerusalém. É por isso que eu posso tomar como ponto de partida para as 70 semanas ou para os 2.300 anos apenas uma data. Que data é essa? 457. Aqui, o rei Artaxerxes promulga o decreto para que eles reconstruíssem a cidade, não apenas civilmente, judicialmente, mas religiosamente. Tomando como ponto de partida o ano 457, se eu viajar 490 anos, que foram dados para a nação judaica, eu vou chegar a que ano? 34. Saindo do decreto, viajando 490 anos, que são 70 semanas para os judeus, eu chego ao ano 34. Então aqui está o período de graça dada para o povo judeu. Então vamos estabelecer agora a linha do tempo. No ano 457, nós temos o decreto de Artaxerxes. Então aqui está o ponto inicial das 70 semanas e concomitantemente dos 2.300 anos, porque eles começam no mesmo momento. Agora o anjo divide a profecia para Daniel e diz assim: Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 7 semanas e mais o quê? 62 semanas, até quem? O ungido, o Messias. Por que é que o anjo dividiu a profecia em 7 semanas e depois 62 semanas? Porque quando se passaram as primeiras 7 semanas, que são 49 anos, exatamente no ano 408 a.C., ficou pronta parte da restauração de Jerusalém. Agora iriam se passar mais 62 semanas, ou 434 anos, até quem? O ungido. E quando é que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Quando ele se batiza. Estão lembrados do batismo de Cristo?
quando ele termina de ser batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba e o Pai declara do céu: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso quer dizer que da saída do decreto até o batismo de Cristo se passariam 69 semanas. Um outro detalhe, por que eu coloquei aqui ano 27? Porque o Evangelho de Lucas declara que Jesus foi batizado no 15º ano de Tibério César. E o 15º ano de Tibério César é exatamente o ano 27 da era cristã. Aí Cristo foi batizado. Quantos anos tinha Jesus quando ele foi batizado? 30 anos. Mas por que ele tem 30 anos e nós ainda estamos no ano 27? Bom, você já deve ter se perguntado isso, não? Você tem que entender que essa história de era cristã, antes e depois de Cristo, é uma invenção do 12º século. Porque um monge fez os cálculos para datar exatamente quando Cristo nasceu. E ao fazer os seus cálculos, ele chegou à conclusão de que Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma. Então, o ano 753 da fundação de Roma, ele colocou como sendo o ano 0. E o ano 754 da fundação de Roma foi o ano 1, e daí por diante. Mas esse monge errou os cálculos. E quando ele datou o ano 0, Jesus já estava com 3 para 4 anos de idade. É por isso que no ano 27, Jesus já tem cerca de 30 anos. Agora, olha que interessante. Acompanhe na sua Bíblia em Daniel capítulo 9, verso 27. O que diz o verso 27? Ele, quem? O Messias, fará firme aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana são quantos anos? 7. Se você está no ano 27 e você viaja mais 7, você vai até que ano? 34. O Messias, Cristo, faria firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana, o que ele faria? Ele faria cessar o sacrifício contínuo. E o que é que aconteceu? Na metade da 70ª semana, no ano 31, Cristo foi crucificado com 33 anos de idade. Durante 3 anos e meio, o próprio Cristo trabalhou com os judeus. E nos outros 3 anos e meio, os discípulos trabalharam. É por isso que Jesus disse para os discípulos: eu vos enviei, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Cristo deu essa ordem para os discípulos? Porque só faltavam 3 anos e meio após a morte dele para terminar os 490 anos de oportunidade que Deus havia dado à nação judaica. Então, durante 3 anos e meio, o próprio Cristo trabalhou. Nos outros 3 anos e meio, os discípulos trabalharam. Mas quando chegamos ao ano 34, quando terminamos os 490 anos, qual foi a atitude da nação judaica em relação a Cristo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7. Olha o que fez a nação judaica em Atos capítulo 7, a partir do versículo 54, página 103. Em Atos 7, do verso 1 a 53, você tem aqui um discurso, um sermão de Estevão, que era um dos diáconos da igreja primitiva, homem cheio do Espírito Santo. E ele fez um discurso, e a tônica desse discurso foi para o povo judeu. E olha o que diz o versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes o quê? Traidores e assassinos. Quem é esse justo que os judeus traíram e assassinaram? Jesus. Estevão disse assim para os judeus: vocês mataram todos os profetas que vos foram enviados, e agora vocês mataram o próprio Cristo. E o que eles fizeram com Estevão? Verso 54.
eles apedrejaram Estevão. Quando eles matam Estevão, Estevão foi apedrejado no ano 34, e aqui estava selado para sempre a sorte de Israel como nação. A partir daqui, Deus não mais tem um povo escolhido como era Israel, uma nação escolhida. A partir daqui, e no apedrejamento de Estevão, estava ali um jovem que ficou segurando, ou ficou aos seus pés, a veste de Estevão. Como ele se chamava? Saulo. E Deus encontrou-se com esse jovem na estrada de Damasco. E o nome dele mudou para quê? Paulo. E Paulo tornou-se apóstolo de quem? Gentios. Por que apóstolo dos gentios? Porque o povo judeu perdeu o seu tempo. Terminaram os 490 anos. E o apóstolo Paulo veio para dizer: o evangelho agora está estendido também aos gentios. Todo aquele que aceitar Cristo como Salvador é um filho de Deus, é um membro da sua igreja. Tem cabimento uma 70ª semana no futuro? É impossível você tirar a última semana desse quadro completo. Porque se você tirar, você anula completamente a obra de Cristo em favor da nação judaica. Pastor Alexandre. Pastor Arilton, então nós seguindo essa linha de raciocínio, considerando que então Estevão não fosse apedrejado, a salvação seria só para os judeus? Se os judeus, dentro desse período, tivessem aceitado o Messias como Salvador, os acontecimentos que estão profetizados para nós, para o futuro, eles teriam acontecido ainda com os judeus. Porque o objetivo de Deus para a nação judaica era abençoar tanto esse povo que as nações do mundo inteiro seguiriam aos judeus. E o Messias viria apenas para coroar uma obra extraordinária. E após a sua morte, porque ele teria que morrer, logo nós teríamos o início de um novo reino. Mas Israel falhou como nação. E a partir do ano 34, qualquer judeu pode ter direito à salvação, não mais como nação, como um indivíduo. O privilégio de nação escolhida foi rejeitado. E no ano 34, nós temos o final das 70 semanas, ou 490 anos que foram dados à nação judaica. Então essa missão que foi destinada à igreja, aos gentios, era exclusivamente para os judeus, para Israel, a propagação do evangelho de Cristo. Claro, porque Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento, mas eles rejeitaram. Eles deveriam ter preparado o mundo para a vinda do Messias. Eles tinham as profecias, eles tinham toda a informação. O local do nascimento nasceria de uma virgem, nasceria lá em Belém, fugiria para o Egito, voltaria do Egito, seria maltratado, seria humilhado, seria crucificado. Eles sabiam de tudo, mas eles não prepararam o mundo para a vinda do Messias. Agora o que acontece? Passadas as 70 semanas, e dentro da última semana, Jesus Cristo é crucificado. E quando Jesus Cristo é crucificado, Mateus 27, 50 e 51, diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Ou seja, com a morte de Cristo, o santuário terrestre não tem mais finalidade alguma, porque agora nós temos um sumo sacerdote no céu. E eles, com o apedrejamento de Estevão, eles selaram para sempre a sua rejeição. E todas as profecias apontavam para o Messias, e eles rejeitaram. 490 anos. Deus levantou vários profetas. Daniel foi um deles. Zacarias, Ageu, Malaquias. Profetas após profetas advertindo o povo. Vocês têm um período de arrependimento. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perder o privilégio de nação escolhida. Mas se passaram 490 anos e eles não compreenderam a obra de Cristo. Hoje vamos caminhar até aqui. Na semana que vem, nós vamos partir das 70 semanas para os 2.300 anos.
e entender o que vai acontecer ou o que aconteceu no final dos 2.300 anos. Por hoje, a pergunta que eu faço para você é: quantas chances Deus tem dado a você de conhecer da palavra dEle? Quantas vezes o Espírito Santo tem falado o seu coração e te impressionado? E a pergunta é: tem você atendido o conselho do Espírito Santo? Está você colocando a sua vida nas mãos do Pai? Ou você está tão preocupado com as coisas desse mundo que não tem tempo para Deus? Ou a sua religião é vazia, cheia de formalismo? Quem é Cristo para você? Daniel 9 declara de que ele, Daniel, era um homem muito amado pelo céu. Todos nós somos amados pelo céu. Deus nos ama muito. E todas as vezes que nós voltarmos para a leitura da Bíblia e para a oração, anjos também serão enviados para nos ajudar na compreensão dessas verdades. Por isso, meus amigos, estamos nos aproximando do fim da história desse mundo. Eu e você precisamos fazer também o devido preparo. Haverá um dia de que a oportunidade também findará para todo ser humano. Nós chamamos esse momento de o fechamento da porta da graça, quando não mais haverá esperança de salvação. Toda decisão tem que ser tomada antes desse dia, antes que se cumpra Apocalipse 22:11, quando é declarado: continue o justo sendo justo e o ímpio continue na prática da impiedade. Quem é santo, santifique-se ainda, e quem está na prática do pecado, continue na prática do pecado. Chegará esse momento onde nós passaremos do limite de salvação, de oportunidade. Por isso, antes que isso aconteça, eu tenho que tomar a minha decisão e fazer a minha escolha. E hoje, depois de aprendermos sobre quão central é Cristo em nossas vidas, Santo dos Santos, sentado atrás do véu, tendo a arca da promessa, sacerdote de poder. Só Ele quem pode ali penetrar e um sacrifício oferecer e os pecados expiar. Mas o véu então rasgou-se, mostrando o santo lugar. Lá no monte atroz, numa rude cruz, que Ele me alcançou. Posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. Seu plano me aproximou, estou perto do grande Deus. Nunca mais sacrifício de sangue de animais, porque o sangue do nosso Deus foi todo suficiente para nos lavar e nos purificar. Aleluia. Sacrifício de sangue não é preciso mais, amém. Pois Cristo na cruz morreu e o preço já pagou, glória a Deus. Adoremos, pois agora o céu aberto está. Permita então poder entrar na presença do Senhor.
eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. Seu plano me aproximou, estou perto do grande Deus. Eu e você podemos ir agora, Ele nos ouvirá no Santo dos Santos. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. Amém. O seu plano nos aproximou. Seu plano me aproximou, estou perto do grande Deus, de Deus, perto do grande Deus. É assim que você deve se sentir, perto do grande Deus, porque o Cristo está vivo e está no santuário celestial, esperando a sua entrega, o seu coração. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai Santo, obrigado porque nenhum ser humano é esquecido pelo Senhor. Obrigado porque todas as chances que nos são necessárias, a providência divina tem colocado em nosso caminho. Obrigado por aprendermos hoje esse trato maravilhoso, paciente e benigno com a nação de Israel. E quando estava quase terminando o período de graça, o Senhor enviou o teu próprio Filho para fazer o último apelo a esta nação. Obrigado porque esse apelo de Cristo da cruz do Calvário ecoa até nossos dias. E hoje nós temos a oportunidade de dizer sim para o Senhor. Abençoa-nos, bom Deus, aceita a nossa entrega e nos prepara para a Tua gloriosa vinda. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Na semana que vem, nós vamos estudar a segunda parte dessa profecia e entender quando seria a purificação do santuário e quais os eventos que teriam lugar quando essa data chegasse. Eu espero você na próxima semana. Até lá!